Olá, povo de Deus, Igreja Santa. E aí, como está a sua saúde mental? A sua saúde psicológica? Está tudo bem? Nesses dias de pandemia, temos ouvido muito falar sobre a saúde psicológica. Há muitas pessoas, não apenas aqueles dos grupos que estão na linha de frente no combate a essa pandemia, mas até mesmo as pessoas que, pelo acúmulo de informações e também de notícias tristes, acabam sendo acometidas de enfermidades. E essas enfermidades, muitas vezes, elas não são físicas, mas elas são psicológicas. Há muitas pessoas assustadas, acordando no meio da noite, preocupadas, principalmente aquelas que têm entes queridos ou parentes que fazem parte do grupo de risco, ou que estão enfrentando alguma baixa na sua imunidade. E aí então, o fato é que elas acabam perdendo a paz, perdendo a tranquilidade e ficando inquietas. Todos nós estamos suscetíveis de passar por isso. Meus amados, é muito difícil enfrentar situações como essas. E ninguém menos que o apóstolo Paulo, aquele que vivenciou as mais diversas situações, crises e lutas, pode nos ensinar. Ele nos traz lições preciosas, valorosas, que nós precisamos prestar atenção para que sejamos edificados. Então eu convido você a pensar um pouco em um conselho que o apóstolo Paulo nos dá através do seu testemunho. É aquele que está lá no capítulo 4 da Epístola aos Filipenses. Esse é um capítulo interessante porque o apóstolo Paulo ali, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. E esse versículo ele é usado como um jargão evangeliquez. Muitas pessoas estampam esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece, no para-brisa do seu carro, na janela do seu quarto. Mas muitos não pararam para prestar atenção no que isso significa. Meus amados irmãos, é preciso lembrar que antes do apóstolo Paulo dizer tudo posso naquele que me fortalece, ele havia dito: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Tanto sei ser honrado como ser humilhado, tanto ter escassez como abundância. Observem aí, está o segredo que o apóstolo Paulo transmite para nós. E eu queria que nós meditássemos no dia de hoje sobre isso. O apóstolo Paulo nos ensina a vivenciarmos o contentamento, o estado de contentamento ou de saciedade. Na sociedade em que a gente vive, as pessoas estão sempre querendo mais. E diante desse quadro aterrador que citei no começo, muitos não conseguem estar contentes numa situação controversa, numa situação de dificuldades, numa situação de luta como essa. Mas o apóstolo Paulo nos aconselha, e eu quero compartilhar o seu testemunho. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Filipenses, ele estava aprisionado em Roma. Logo, ele não tinha lá muitos motivos para estar falando em contentamento. Quem é que estaria contente em uma masmorra fria, fétida, imunda do tempo do Império Romano? Mas o apóstolo Paulo, ele aconselha a cada um de nós, através do seu testemunho. Ele diz: pois aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. E é nessa mesma epístola que ele fala para os filipenses alegrarem-se. Ele diz: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. A alegria e o contentamento andam de mãos dadas. Meu irmão, que a nossa saúde mental esteja baseada nesse testemunho e que através da orientação que o apóstolo Paulo dá para que nos alegremos, para que sejamos contentes, possamos enfrentar essa pandemia, essa circunstância de dificuldade e de luta. E que a nossa saúde mental, a nossa saúde psicológica, ela se baseie não simplesmente nas notícias ruins,
não simplesmente no pânico que essa situação acarreta, mas que nós possamos estar vivenciando esse testemunho, pois aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Você pode também viver contente. Você pode desenvolver o contentamento em toda e qualquer circunstância. E aí, ao final, você poderá dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Não somente nos momentos bons, mas nos momentos de dificuldade. Aprenda com o apóstolo Paulo, que mesmo em circunstância desfavorável, ele manteve a sua saúde mental, ele manteve a sua saúde psicológica. Precisamos, mais do que nunca, lembrar que o contentamento vai alimentar a nossa saúde psicológica. Por isso, diga que nem ele: aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Tanto sei ser honrado como humilhado. Tanto sei ter abundância como escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus possa dar a você a força para viver como o apóstolo Paulo, contente, mesmo nas situações difíceis. E assim, você manterá a sua saúde psicológica. Um grande abraço e que Deus te abençoe.